Olá, tudo bem? Sou o professor Leudo. Hoje nós vamos ver um pouco sobre a rota Engenharia e suas tecnologias, mais precisamente com objeto de conhecimento sobre a segunda lei de Newton. Nós vimos aí na última aula, falamos um pouco, sobre a primeira lei de Newton. Conhecemos aí a primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, que diz que todo corpo ele tende a permanecer no estado a qual está, se parado, permanecer parado, e se em movimento retilíneo e uniforme, permanecer em movimento, a não ser que atue alguma força externa que vai fazer com que esse objeto saia do estado a qual está. E na segunda lei de Newton, justamente esse finalzinho, essa força que vai fazer com que esse objeto saia do estado a qual está, que é conhecido como o princípio fundamental da dinâmica, é a segunda lei de Newton, tá ok? Então vamos lá. Então olha só, a segunda lei de Newton, ela traz para nós, lá no Newton, quando formulou lá em Principia, ele disse que a mudança de estado de movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida e produzida sobre ele, tá bom? Então olha só, a gente vai ter aqui que essa força a qual Newton cita aí, matematicamente, ele traz para essa fórmula aí. Ele diz que a força ela vai ser proporcional à massa, pelo produto da aceleração, tá ok? Onde a força ela vai ser aqui, ó, medida em newtons, essa massa, tá? Ela tem que ser medida em quilogramas e a aceleração ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Olha só, então aqui, ó, essa massa, como já foi falado, ela é dada em newtons e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui nos traz que a força resultante ela é dada em newtons. E o que é esse newton? Nada mais é do que quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado. Tá ok? Então, isso aqui vai ser igual a newton. Tá bom? E aí, nós temos aqui alguns exemplos relacionados a essa segunda lei de Newton. Olha só. Então, primeiro, o ato de empurrar um objeto. Como eu falei no início, a gente, lá na primeira lei de Newton, ele fala do corpo em repouso ou do corpo em movimento, o MRU. E aí, para a gente tirar um objeto de repouso, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que exercer uma força, Consequentemente, esse objeto ele vai ter uma massa, e ao imprimir essa força nesse objeto, ele vai gerar uma aceleração, tá ok? Então, a gente pode ter a força aplicada. A prática de atividades, exige a aplicação da força sobre o objeto. O ato de puxar um elástico também, observa aqui que aqui na imagem, nós temos aí inicialmente em repouso, depois ela estica esse elástico. Então, ela está realizando uma força elástica, uma força elástica, está esticando esse elástico. Ao soltar, ele vai voltar ao seu estado inicial, tá ok? A força necessária, por exemplo, aqui, ó, para mover essas pedras. Se vocês assistiram à última aula, no caso da primeira lei de Newton, se observarem, tem um exemplo lá relacionado à inércia, uma massa muito grande com relação à pedra, e uma massa pequena. Qual das duas massas é que vai precisar de mais força para que ela saia do estado a qual está? Consequentemente, a massa, que tem, o objeto que vai ter maior massa, a pedra que terá maior massa, tá ok? Então, é necessário também uma força aí para tirar esses objetos do estado a qual está. Observem aqui, ó, essa criança aqui, ela vai puxar a pedra de maior massa. Veja a expressão no rosto dela, que ela está aí fazendo muita força para poder tirar essa pedra do estado a qual está. Já a segunda criança do outro lado aqui, ela vai estar puxando uma pedra de menor massa, E a gente vê aí que essa força ela depende de quem? Da massa e da aceleração. Ela é proporcional. Quanto maior for a massa, observe aqui o primeiro, quanto maior a massa,
maior a força que ele vai ter que exercer. E quanto menor essa massa aqui, menor vai ser a força a qual ele vai exercer, né? Então, observe que o segundo garotinho aí, ele vai estar exercendo um pouco a força. Então, a expressão dele é de que, tá fácil eu puxar essa pedra aqui. Já o primeiro garotinho, com a pedra maior, né, ele vai exercer maior força, a expressão dele é de que ali está fazendo muita força, né? Então, ele vai ter que ter uma força maior para poder tirar essa pedra do estado a qual está. Bom, aqui então nós vamos ter que os tipos de força, né? Nós temos aí vários tipos de força, tá ok, pessoal? Então, olha só, nós temos a força de atrito, a força gravitacional, a força aplicada, né? No caso já foi falado aí, para tirar um objeto do estado a qual está, né? Se de repouso ou em movimento. Nós temos aí a força de arraste, a força elástica, a força magnética, a força de tração ou tensão, né? Essa força aqui é aplicada entre cordas. Nós temos também a força de empuxo. Bom, pessoal, então ficamos por aqui com essa segunda lei de Newton, tá? E não esqueçam que a segunda lei de Newton, como trata-se da força, né, que ele vai estar deslocando um objeto, ela depende de três coisas, tá? O módulo, que é o valor numérico e a unidade, a direção a qual essa força ela vai ser aplicada e o sentido, tá ok? Bom, aguardo vocês na próxima aula. Acessem o nosso ambiente virtual de aprendizagem para dar uma olhada nos materiais lá aplicados, nas videoaulas, nas atividades, tá ok? E aguardo vocês na próxima aula.